Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Sendo Espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. E precisamos adquirir este hábito saudável de agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecermos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, estes companheiros que nós conhecemos como anjos de guarda, nós agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, agradeço imensamente pela presença, pelo auxílio aqui, através dos comentários, compartilhamentos, a presença de todos vocês, as vibrações, para que possamos seguir adiante com estes humildes estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E hoje aqui nos encontramos, ainda neste Setembro Amarelo, para conversarmos um pouco mais acerca de vida, acerca de valorização da vida, suicídio jamais. Valorizemos este patrimônio que Deus nos concedeu provisoriamente, que nós conhecemos com este nome de vida, este patrimônio maior que nós temos à nossa disposição. Então, hoje trouxemos para as nossas reflexões, ainda com base no livro Atenção, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, o capítulo de número 17. O capítulo de número 17, que tem como título Valores Ocultos. No nosso último encontro, quando estudamos o capítulo de número 16, Pensar para Entender, nós refletimos acerca da nossa condição de trabalhadores engajados com Cristo. Quando Emmanuel nos trouxe aqui uma série de observações acerca de problemas que nós enfrentamos na nossa vida, e aí ele nos questiona, se não fosse tudo isso, esses problemas que nós enfrentamos e precisamos enfrentar, e enfrentarmos com coragem, com sabedoria, o que justificaria a nossa condição de espíritos engajados no trabalho de Jesus Cristo? Então são esses problemas que nós enfrentamos, são eles que justificam a nossa condição de espíritos engajados no trabalho com o Cristo. Então, que possamos seguir adiante. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, com base neste capítulo 17, Valores Ocultos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem aqui se encontra no capítulo de número 37, que tem como título O que tens feito? Então aqui, irmão José nos faz um questionamento. O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que cada um de nós temos feito ao longo da nossa trajetória? Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, todos na forma de questionamento, todos esses itens que ele nos traz para a nossa reflexão na forma de questionamentos. Então ele diz da seguinte maneira, ele questiona da seguinte maneira: o que tens feito para transformar em obras a tua fé? O que você tem feito? O que eu tenho feito para transformar em obras a minha, a sua, a nossa fé? Porque conforme nos diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então nós precisamos transformar em obras a nossa fé. E aí, irmão José nos questiona, o que você tem feito para transformar em obras a tua fé? E aí ele questiona na sequência da seguinte maneira:
O que você tem feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Então, o que você tem feito? O que eu tenho feito para melhorarmos o nosso relacionamento com as pessoas? E ainda ele questiona: o que você tem feito para facilitar a solução dos teus problemas? O que eu tenho feito, o que nós temos feito para facilitar a solução dos nossos problemas? E aí ele traz mais um outro questionamento para aprofundarmos e ampliarmos as nossas reflexões. Ele questiona da seguinte maneira: o que você tem feito para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? O que você tem feito para diminuir essa distância que se fez por escolha sua, por escolha minha, por escolha nossa, essa distância que se fez entre nós e os nossos familiares? Será que estamos fazendo realmente alguma coisa para diminuir esta distância ou fazendo para aumentar ainda mais essa distância? E ainda ele questiona: o que você tem feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? O que nós temos feito nas nossas profissões para sermos mais produtivos e pararmos de reclamar? E ainda ele questiona: o que você tem feito para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? O que eu tenho feito, o que você tem feito para não nos revelarmos tão frágeis diante das dificuldades quando elas nos visitam, e com certeza nos visitam constantemente? E ainda ele questiona na sequência da seguinte maneira: o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito para deixar de ser vítima, da própria imprevidência e insensatez? Será que estamos fazendo alguma coisa realmente para deixarmos essa condição de vítima da própria imprevidência e insensatez? E aí ele encerra questionando ainda: para o que você tem feito para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? Será que estamos fazendo alguma coisa para conquistar maior simpatia? E ainda ele questiona por último: o que você tem feito para não te melindrares com tanta frequência? Será que temos feito alguma coisa para evitarmos esta frequência de melindres que trazemos na nossa vida? O que você tem feito? O que eu tenho feito para nos melhorarmos verdadeiramente falando? Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras, nas reflexões de Emmanuel. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então Emmanuel, neste capítulo 17 do livro Atenção, Valores Ocultos, começa nos dizendo da seguinte maneira: mostra-se a vida terrestre, plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora, são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção que a Terra, a vida terrestre, ela é repleta, ela é plena de oportunidades para o aperfeiçoamento de cada criatura, o aperfeiçoamento de cada um de nós. No entanto, nos afirma Emmanuel, infelizmente, são ainda raras aquelas criaturas que percebem semelhantes ocasiões. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo a Terra estando repleta constantemente de oportunidades, são raras ainda aquelas criaturas aqui na Terra que já aprenderam a perceber e aproveitar estas oportunidades. E aí ele começa nos falando acerca destas oportunidades,
que nós temos constantemente à nossa disposição, temos constantemente no nosso caminho, mas que ainda não aprendemos a aproveitar. Via de regra, nós reclamamos destas oportunidades. Então ele começa nos dizendo acerca destas oportunidades, algumas que ele lista aqui para nós. Ele começa da seguinte maneira: tempos difíceis. Aí você fala, mas tempo difícil é oportunidade para o aperfeiçoamento íntimo? Sim, sem sombra de dúvida. Então ele nos diz tempos difíceis. O que significa, na condição de oportunidade, esses tempos difíceis na nossa vida? Então ele diz que tempos difíceis, trechos de caminho nos quais a paciência, e o devotamento ao trabalho pode ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito. Então aqui ele nos chama a atenção que tempos difíceis na nossa vida, que via de regra nós reclamamos, nós lamentamos, em verdade esses tempos difíceis são oportunidades maravilhosas para treinarmos a nossa paciência, devotamento ao trabalho e podem ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito. E aí ele diz traz na sequência mais uma outra oportunidade de transformação íntima. Enfermidade longa. Enfermidade longa, sim. Enfermidade longa são períodos para as nossas reflexões. Aí ele define estas enfermidades longas da seguinte maneira: curso, enfermidades longas, curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Então é por isto que enfermidades longas são oportunidades para a nossa transformação íntima, mas conforme ele diz no início, são raras as criaturas aqui na Terra que enxergam ou que percebem nessas enfermidades longas como sendo este curso aberto às aquisições mais belas de humildade e de autocontrole. E aí ele traz uma outra oportunidade para a nossa transformação: provações em pessoas queridas. Então ele diz que provações em pessoas queridas também são cursos, são oportunidades para a nossa transformação. E aí ele define que estas provações em pessoas queridas são horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Então, estas provações com e em pessoas queridas são essas horas valiosas, são cursos amplos, são recursos amplos no aprendizado, compreensão nos nossos relacionamentos. E ainda ele diz na sequência, nos trazendo aqui mais uma outra oportunidade para o aperfeiçoamento íntimo, qual seja ofensas e prejuízos. Mas ofensa e prejuízo também, neste caso, são oportunidades para a transformação? Sim, sem sombra de dúvida. Prestemos atenção na definição de Emmanuel, que ofensas e prejuízos são momentos de elevada significação. Então, ofensas e prejuízos são momentos de elevada significação para nós todos, especialmente quando no plano físico. Então ele diz aqui para nós todos, encarnados e desencarnados, mas especialmente quando nos encontramos como nós, aqui no plano físico, em que somos chamados não apenas a perdoar. Então, quando nós recebemos ofensas e prejuízos, são chamados para a prática do perdão, mas igualmente chamados para a reflexão quanto às nossas próprias deficiências, através das quais muitos de nós somos ainda suscetíveis de ferir ao próximo, embora na maioria das vezes impensadamente. Então, prejuízos
prejuízos, conforme ele diz aqui, prejuízos e ofensas, são essas oportunidades para a prática do perdão, são essas oportunidades para a reflexão acerca dos nossos próprios comportamentos, as nossas deficiências, aqueles momentos em que nós também ferimos o próximo. E aí ele diz na sequência, trazendo na sequência uma outra oportunidade para a nossa transformação íntima, as tentações. Tentações? O que significam as tentações na nossa vida? Minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. Então, por isso que ele traz como oportunidade para a nossa melhoria as tentações aqui na vida, como minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. E ainda ele nos diz, na sequência, nos informando uma outra oportunidade para a nossa melhoria íntima, aquelas propensões ao desânimo. O que significa a propensão ao desânimo? São instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos, ou seja, chamando-nos ao esforço máximo a fim de levantar a própria vontade ao nível de nossa responsabilidade, bem como das nossas obrigações. Então é por isso que aquelas propensões ao desânimo, à desistência das nossas responsabilidades, até mesmo a desistência acerca da vida, por isso que são instantes ao desafio que veste de nós mesmos, ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade e seguirmos adiante. E ainda ele diz na sequência, uma outra oportunidade, nos traz aqui uma outra oportunidade para a nossa melhoria, erros e desacerto. Mas erro e desacerto também são oportunidades de educação espiritual, iluminação espiritual, sem sombra de dúvida, meus irmãos e irmãs. Então ele nos diz que erros e acertos são momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. Então, erros e desacertos, momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. E aí, na sequência, ele ainda nos traz uma outra oportunidade para a nossa transformação. Afastamento de criaturas amadas. Quantos de nós, talvez todos, quase todos, nos nossos agrupamentos familiares, já passamos por isso, ou ainda, se não tivermos passado, ainda iremos passar, afastamento de criaturas amadas no agrupamento familiar. O que isto significa? Então, Emmanuel nos diz que afastamento de criaturas amadas são ocasiões em que nos reconhecemos induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. Então aqui Emmanuel nos fala que o afastamento de entes queridos do nosso agrupamento familiar é um momento de provarmos a nós mesmos se realmente nós amamos ou se nós temos meros caprichos. Então é por isso que ele nos diz que afastamento de criaturas amadas do agrupamento familiar são ocasiões em que nos reconhecemos induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. Será que amamos ou será que é um mero capricho? E ainda ele nos traz uma outra referência como oportunidade para a nossa transformação. Solicitações e apelos. Sim, solicitações e apelos são momentos belíssimos, oportunidades belíssimas para a nossa transformação, porque solicitações e apelos são parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas
aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, a abnegação e a caridade. Então, aqui, solicitações e apelos são parcelas de tempo. Então, quando alguém solicita, quando alguém apela a nós, uma assistência, uma contribuição, parcela de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, a abnegação e a caridade. Sem sombra de dúvida, conforme nos diz, nos lembra que a nossa irmã Vilma Guimarães, a quem nos dirigimos, em nome dela e a todos vocês que aqui se fazem presentes, abraçamos fraternalmente a todos. É doído demais os afastamentos de entes queridos. Sim, sem sombra de dúvida. Mas os entes queridos não são nossos. Os entes queridos estão provisoriamente junto conosco, sejam na condição ali de filhos consanguíneos, filhos do coração, de esposo, de esposa, e assim sucessivamente nos nossos laços aqui da terra, mas eles não são nossos, não somos proprietários. Deus colocou-nos juntos para um curso ou vários cursos de acordo com as nossas necessidades. É por isso que Emmanuel nos traz aqui esta listinha, algumas como oportunidades para a nossa transformação, e estes afastamentos, sem sombra de dúvida, apesar de ser doído, eu particularmente com a minha esposa, no nosso agrupamento familiar, estamos passando por isso, mas felizmente por um afastamento físico, de mudança, até mesmo para um outro país, não foi por morte do corpo físico, que ainda é mais dolorido, mas nós precisamos aprender a conviver, porque não são propriedades nossas. Os nossos filhos, os nossos entes queridos estão junto conosco para realizarmos uma viagem até o momento em que alguém vai ter que descer dessa embarcação e seguir um outro caminho, ou retornar para casa, para o mundo espiritual. Não sabemos qual o momento desta parada, qual será aquela estação onde eu terei que descer ou a outra pessoa terá que descer e nos despedir provisoriamente para nos reencontrarmos em um futuro próximo ou mais distante. E aí voltamos às palavras de Emmanuel para encerrarmos da seguinte maneira, agradecendo a nossa irmã Vilma pelos comentários, um abraço fraternal a ela e a todos, e aos seus meninos mais uma vez. Então Emmanuel traz aqui uma última referência, lógico, não esgota o assunto, mas ele nos diz que uma outra oportunidade para o nosso aprendizado, perturbação ambiente. Perturbação ambiente significa quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo nas trilhas da existência em matéria de paz. Então ele nos diz que perturbação ambiente são momentos para realizarmos aquela aferição como nós estamos ou como vamos seguindo nas trilhas da existência em matéria de paz. Será que realmente estamos em paz, estamos trabalhando pela e para a paz? E aí ele segue dizendo o seguinte: são estas algumas das situações impregnadas de valores ocultos. Então aqui ele citou algumas destas situações impregnadas de valores ocultos, ou seja, quais sejam tempos difíceis, enfermidades longas, provações com pessoas queridas, ofensas e prejuízos, tentações, propensão ao desânimo, erros e desacertos, afastamento de criaturas amadas, solicitações de apelos e perturbação ambiente, são situações impregnadas de valores ocultos, sempre dos mais importantes para o burilamento da alma. Valores ocultos para o burilamento da alma no educandário do mundo. Porque nós estamos aqui neste mundo, para nos educarmos. Estamos aqui num educandário das almas. Não estamos aqui para sofrermos. O sofrimento é o resultado das nossas escolhas. Aflições,
resultado das nossas escolhas equivocadas, mas todos nós nos encontramos aqui neste imenso educandário das almas para sermos educados. É por isso que Emmanuel nos fala destas situações para aferirmos como nós nos encontramos. E aí ele encerra dizendo: entretanto, empreendemos unicamente a exposição delas, porquanto, em lhes reconhecendo a complexidade, sabemos todos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Então aqui ele nos fala que aproveitar estas oportunidades para o nosso aprendizado vai depender da atitude e da escolha de cada um de nós. Sem sombra de dúvida que é assim. E precisamos aproveitar e aprender a aproveitar estas oportunidades, mesmo sendo complexas, conforme reconhece Emmanuel, a complexidade dessas situações, mas precisamos sim ter atitude e realizarmos da melhor maneira possível as escolhas melhores para aproveitarmos estes cursos enquanto estivermos aqui no educandário das almas. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, e que possamos voltar a nos reencontrar em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Muito obrigado a todos e a todas. Até breve, meus irmãos e irmãs.